Hoje o nosso bate-papo é com Giovanni Farias, ele é chefe de cartório eleitoral da Zona Eleitoral 184, que engloba Tupã, Bastos e Acri. E hoje vamos conversar sobre eleições 2020. Seja bem-vindo, Giovanni, é um prazer falar com você e receber aqui a sua experiência, poder compartilhar todo o seu conhecimento no nosso Jornal 11h30. Obrigado, Thiago, o prazer é nosso. É sempre muito importante, sempre um grande prazer estar falando com a população, né, sobre as questões da justiça eleitoral, ainda mais num ano importante como esse, né, o ano de 2020, que é o ano de eleições municipais e com uma série de alterações que nós tivemos em razão do contexto mundial que nós estamos vivendo, né? Perfeito. Giovanni, esse ano, quais são as principais mudanças para o eleitor na eleição 2020? Tiago, a principal mudança foi justamente trazida pela emenda constitucional 107, né, agora de 2020, que foi aquela que alterou a data das eleições em função do cenário da pandemia, né? Então, como a gente sabe, a Constituição prevê que as eleições são realizadas no primeiro domingo de outubro, né? E esse ano, então, em razão da pandemia, foi feita uma emenda constitucional que passou pelas duas casas do Congresso, né, nesse procedimento diferenciado que ela tem, e a data foi alterada para o dia 15 de novembro. Então, esse ano nós vamos ter eleições, sim. A data agora prevista é dia 15 de novembro. Isso se a cidade que vai ter ali a eleição não estiver com o pico da pandemia, que se estiver pode ocorrer a mudança também. Isso é uma possibilidade. Perfeito. Como você sabe, como nós estávamos dizendo, a Constituição prevê explicitamente a data da realização do pleito, né, da eleição. Então, em função da pandemia, a emenda constitucional deu uma brecha. Então, é possível que as eleições sejam realizadas sem nova autorização do Congresso até o dia 27 de dezembro, caso exista no local, no estado, no município, algum tipo de restrição sanitária, né? Em questão da biometria, justificativa do voto, como vai funcionar tudo isso? Esse é um ponto muito importante, né? E é importante a gente destacar o trabalho que a Justiça Eleitoral tem feito. O ministro Barroso, o nosso presidente do TRE de São Paulo, o doutor Valdir Sebastião de Noivo Campos Júnior, o nosso juiz eleitoral. Então, assim, tem sido um trabalho árduo e incessante para estabelecer essas novas regras, né? Para que a eleição transcorra de uma forma mais segura, mais tranquila possível. Então, você falou primeiro da biometria. Então, o ministro Barroso, ele convocou um grupo de notáveis, cientistas da Fiocruz, cientistas da USP, cientistas. Eles estão trabalhando no novo fluxograma, no novo fluxo de trabalho nas eleições. A primeira decisão que eles tomaram, e isso já é pacífico, é a não utilização da biometria para as eleições de 2020. Então, no dia da eleição, o eleitor que realizou a biometria, ele não vai estar colocando o dedo, então, na urna eletrônica para ser identificado. Outra alteração também que foi feita em razão disso, como você sabe, nós fizemos um trabalho muito forte no ano passado em relação à biometria obrigatória, né? E tivemos um sucesso muito grande. A gente sempre exalta e agradece à população de Bastos e Acri e Herculândia pela participação que eles tiveram na biometria. Então, nós atingimos números altíssimos. Então, 93% da população dos nossos municípios estão biometrizados. Isso é uma maravilha. Mas você pode dizer, mas Giovanni, então o trabalho todo se perdeu, então nada disso vai ser utilizado nas eleições de 2020? Não. Uma novidade dentro da realização do cadastramento biométrico é que agora, no caderno de votação, você tem uma fotozinha, uma pequena foto do eleitor, o que facilita de sobremaneira a identificação por parte do mesário na hora de votar. Principalmente porque a foto é recente, né? Foi tirada no ano passado e as eleições são esse ano. Então, um dos pontos que foi importante você estar destacando é a questão da não utilização da biometria nessas eleições. E aí tem várias novidades. O e-título, né? A gente já falou um pouco do e-título, é aquele aplicativo da Justiça Eleitoral que hoje substitui o título de eleitor. Então você mesmo tendo o celular tanto da Apple quanto os celulares Android, você entra na loja de aplicativos, procura o e-título, baixa e lá tem todos os seus dados, a seção onde você vota. E isso foi ampliado agora, acabou de sair uma atualização para o e-título e você consegue, pelo e-título, você consegue tirar certidões de quitação eleitoral, você consegue saber se você está devendo alguma coisa, alguma multa para a Justiça Eleitoral, você consegue tirar
a guia de multa para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Assim, e eles estão tentando, né, como estou te dizendo, o TSE tem trabalhado incansavelmente nisso, eles estão tentando fazer uma ferramenta junto ao e-título para tentar fazer a justificativa no dia da eleição, caso seja necessário. Então, são várias novidades, várias implementações tecnológicas para resguardar o nosso eleitor para essas eleições de 2020. Correto. E o eleitor que não votar? Aliás, antes disso, e o eleitor que não fez o cadastramento biométrico, ele vai poder votar esse ano? Excelente, boa pergunta, ótima lembrança. Então, justamente em função da situação de pandemia, né, nosso cadastro, a legislação eleitoral prevê uma série de etapas, né, durante o ano para a realização das eleições. Uma das etapas iniciais é o fechamento do cadastro. Então, para que tenha as eleições, para que as eleições transcorram normalmente, para que seja feito o caderno de votação, e estabelecido vários planejamentos, quanto número de sessões, quem vota, quem não vota, essas coisas todas, o cadastro ele é fechado com 150 dias antes das eleições. E o cadastro foi fechado já, né, no dia 6 de maio, e muitas pessoas, no dia 6 de maio, nós já tínhamos a situação da pandemia, né, tá, desde março. Então, como algumas pessoas não conseguiram no cartório eleitoral, no final do alistamento, regularizar a situação, a Justiça Eleitoral liberou, então, os eleitores que estavam com o título cancelado porque não realizaram a biometria, a participação nas eleições de 2020. Ou seja, mas isso não é ele motivo vota para se normalmente. acomodar. Ele vai votar, mas não é motivo para se acomodar. Acabou as eleições, é importante ficar atento às novas datas para fazer o cadastramento biométrico. Perfeitamente. Ele vai ter que comparecer porque ele foi liberado para essa eleição, mas se ele não fizer depois, vai ter um prazo, isso vai ser divulgado amplamente pela mídia, né? Ele tem o título cancelado novamente. Giovanni, qual que é a importância do voto, do cidadão pegar o seu título de eleitor e ir até a urna, escolher o seu candidato? Tiago, o voto é a expressão máxima da democracia, né? Então, toda a construção de políticas públicas, tudo que a gente vive, né, desde o saneamento básico, desde a água que chega à nossa casa, o atendimento que nós temos na saúde, tudo isso depende do voto, né? Às vezes as pessoas não fazem essa ligação entre o ato de votar, essa expressão democrática, e aquilo que ela tem na sua vida, na sociedade, né? Em sociedade. Então, assim, é fundamental. É fundamental. Tanto que a nossa vida, a Justiça Eleitoral, o trabalho dela é esse, é tornar o processo eleitoral o mais transparente possível, o mais tranquilo possível e possibilitar que o eleitor exerça esse direito fundamental. Perfeito. Vamos agora seguir, então, para a questão dos candidatos. Esse ano é um ano atípico e um ano difícil para se fazer campanha eleitoral, porque eu não posso ter contato físico. Quais são as principais mudanças que vêm aí de encontro para os candidatos? É muito interessante e é importante que a gente deixe claro que esse conhecimento, Thiago, ele está sendo construído dia a dia, sabe? Ainda não existe uma resposta fechada, estanque sobre isso, né? Então, essa nova situação que nós estamos vivendo é que vai trazer as respostas para essas perguntas, né? O que nós temos é aquelas limitações previstas em lei, né? A gente sabe que hoje é possível, sim, utilizar a internet como meio de propaganda eleitoral, está tudo prescrito na legislação, vedado, evidentemente, o anonimato e garantida a liberdade de expressão, né? Mas desde que não ocorram violações à honra, à imagem das pessoas, né? Então, evidentemente, a campanha pode ser feita, vai ser feita pela internet, mas ela tem que ter esses limites, né? Do respeito, do decoro, que é muito importante. Mesmo porque também, Thiago, eu penso que a população está bem cansada, sabe, de bate-boca, de disse-me-disse, de fake news. Eu acho que ele vai ter um prejuízo gigantesco. Então a gente acredita que o caminho é esse mesmo, sabe, de trazer o conteúdo, de trazer o programa partidário, trazer as ideias que o candidato tem para a melhoria dos nossos municípios. Correto. Mas antes da campanha, existe a pré-campanha, a Justiça Eleitoral autoriza que o candidato fale de sua pré-campanha, mas existem os entraves aí, não é qualquer coisa que pode fazer nesse período.
Hoje, nós estamos hoje, né, há 30 dias, até um mês exato, do começo das convenções partidárias, né? Então, as convenções partidárias começam agora no dia 31 de agosto, vão até o dia 16 de setembro, e nesse período, né, anterior às convenções e anterior ao pedido de registro de candidatura, quando a eleição efetivamente começa, nós temos a figura do pré-candidato, né? Então, o pré-candidato ele pode estar comunicando, ele pode estar expressando suas opiniões, os seus projetos, tudo mais, né? Só o que não pode ter é o pedido explícito de votos. Nesse momento, não pode ter o pedido explícito de votos, mas é claro, evidentemente, que ele tem a liberdade de estar trazendo suas ideias, seus programas, as suas intenções, caso seja eleito. Esse ano tem uma novidade na campanha, que é um impulsionamento, que na campanha eleitoral anterior não podia, e agora pode. Quais são as regrinhas desse impulsionamento, que talvez é o que vem gerando muita dúvida em relação aos candidatos? Você sabe que é bem interessante isso mesmo, e é uma coisa, como eu estou te dizendo, que é um conhecimento que está sendo construído. Então, assim, o que nós temos hoje, na questão do impulsionamento, é que é permitido o candidato, por exemplo, ele pagar, né, para que o post dele tenha um destaque no Instagram, que o post dele tenha um maior destaque no Facebook, que o nome dele, quando pesquisado no Google, apareça em primeiro lugar. Isso é possível. Agora, a ideia em relação à propaganda paga na internet é muito em função da questão dos robôs, né? Então, o impulsionamento, eu estava conversando esses dias com alguns amigos, o impulsionamento é uma palavra, é a palavra da lei. A lei fala em impulsionamento. Mas, para mim, pessoalmente, quando eu penso nessa palavra, impulsionar, eu penso, não sei, a imagem que me vem, uma torrente, algo que empurra. Porque me traz a figura dos robôs, sabe? Me vem a figura do robô. E isso é muito importante que se diga, é absolutamente proibida a utilização de robôs nessas eleições. Tá? Então, o impulsionamento é isso, é tentar melhorar a posição do candidato, a visibilidade do candidato nas redes sociais, tá? Através do pagamento. E lembrando sempre que, quando o candidato fizer isso, quando o candidato fizer o impulsionamento através da propaganda paga nas redes sociais, tem que constar lá a expressão que é propaganda paga e o CNPJ do candidato que foi tirado quando ele fez o registro de candidatura. Então, isso tem que ficar muito claro para a população. Por quê? Porque esse impulsionamento tem um custo. Sim. E esse custo ele tem que ser ou pode ser verificável pelo cidadão nos sites da Justiça Eleitoral, através do DivulgaCand. Essa conta do Facebook ela tem que ser direto do candidato, não pode ser uma agência, alguma coisa assim. Direto, é importante isso também que você está colocando. O candidato ele vai se responsabilizar por tudo aquilo que ele está postando, né? Então, uma das características principais é a impossibilidade, é a vedação do anonimato. Então, toda pessoa, todo candidato, ele responde por aquilo que ele está colocando na internet. Mesmo porque, caso ele viole algum outro candidato, se sinta prejudicado, ele tem o direito de resposta, né? Assegurado pela legislação. Eu estava lendo na cartilha em relação à produção de conteúdo que pode ser impulsionado ou não. Tem algumas dúvidas ali dentro da cartilha, algumas contradições. Por exemplo, ela fala que o conteúdo tem que ser impulsionado, depois de um momento ela fala que tem que tomar cuidado com isso. Você poderia dar um panorama sobre isso? É o que eu estou te dizendo, Thiago. Realmente eu também senti esse tipo de dificuldade. Existe é uma situação meio nebulosa, vamos dizer assim, uma região meio cinzenta, né, do que é permitido, do que é proibido. Por isso a gente tem falado, e aí novamente aquela nossa dica, aquela nossa recomendação, que os candidatos eles estudem, que eles busquem o conhecimento da legislação eleitoral. Numa situação, no momento atual tecnológico, no momento atual que nós vivemos, não basta o candidato passar esse conteúdo, a proposta dele. Ele precisa saber como ele tem que passar essa proposta, né? Sob o risco de sofrer algum tipo de problema com a justiça, né? Então, assim, é muito importante que ele saiba a forma, então ele tem que buscar o conhecimento, ter conhecimento das resoluções, buscar junto ao partido o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Na dúvida, é muito importante consultar o Diretório Estadual dos Partidos. Os diretórios estaduais,
tem um trabalho, fazem um trabalho de compilação jurídica, fazem um trabalho de dicas com o que pode, o que não pode, muito forte, muito grande. É muito importante que o Diretório Municipal tenha essa preocupação. Nós estava falando até agora há pouco das convenções, né? E, inclusive, é uma coisa que nós estamos tentando passar, e nós estamos passando para os partidos, da necessidade de ter alguém dentro da equipe que tenha um conhecimento profundo de informática, que seja uma pessoa afeita ao dia a dia dos computadores, porque é uma coisa fundamental. Fundamental, é imprescindível, imprescindível. Mesmo porque, eu posso te dar um exemplo, todos os documentos hoje para o registro de candidatura, certidões todas, declaração de bens, tudo vai ser feito pela internet. Não por conta da pandemia, não. É porque esse é o sistema agora que tem sido utilizado pela Justiça Eleitoral desde 2018. Ou seja, essa eleição será uma eleição muito mais digital. Muito mais digital. Muito mais digital. E, assim, essa visão do digital é justamente para trazer benefícios tanto para os candidatos, os eleitores, e principalmente por essa questão da transparência, né? Então, todos os documentos que forem juntados pelos candidatos, desde a declaração de bens, as certidões criminais, a declaração de escolaridade, todos os gastos que forem feitos, tudo isso vai estar à disposição do cidadão para verificar, para controlar, né? Então, por isso que é imprescindível a utilização dos meios eletrônicos para que essa transparência seja efetivada. Perfeito. Material impresso, tudo isso vai continuar da mesma forma que era antes? Isso não mudou? Não. Em relação ao carro de som, mudou alguma coisa? Também não. Utilização das 8 até as 22 horas. É possível, né, como você disse, a existência de material na rua, né, desde que não prejudique o caminhar, o trânsito das pessoas. Então, isso não teve nenhum tipo de mudança significativa, não. Mas agora, devido à Covid-19, o candidato vai ter que tomar muito mais cuidado em entregar o folder, o santinho, em cumprimentar as pessoas. Isso também pode gerar prejuízo à campanha. Mas aí, veja, até a resolução trata um pouco disso, né? Nova resolução, a emenda constitucional. Não é a Justiça Eleitoral que vai impor esse limite, né? Então, não vai ser a Justiça Eleitoral que vai dizer, olha, ela fiscaliza, a Justiça Eleitoral tem esse trabalho de fiscalização, baseado naquilo que as autoridades sanitárias determinarem, né? Mas, de novo, Tiago, eu penso que a questão da sensibilidade do povo, no dia a dia, no trato, é que vai ser o mais determinante, né? Porque, realmente, se você tem um candidato que não está preocupado se vai ou não colocar a vida do seu eleitor em risco, isso já denota o tipo, né, de pessoa, de político que ele é. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa natural, sabe? Uma coisa natural por parte de todo mundo mesmo, todos os envolvidos nas eleições. Perfeito, Giovanni. Você tem alguma coisa que você queria acrescentar no nosso bate-papo? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Eu gostaria de destacar também, isso é muito importante para os nossos mesários, tá? E nós vamos começar a entrar em contato com eles. Esse ano a nomeação dos mesários vai ser feita por WhatsApp e por e-mail. Dizer para os nossos mesários que fiquem tranquilos, a Justiça Eleitoral está absolutamente preocupada com a questão da saúde e a preservação da integridade deles no dia da eleição. O tribunal já contratou vários EPIs, né? Então o mesário vai ter o álcool gel, vai ter a proteção da máscara, tudo fornecido pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral está estudando a questão do Face Shield, né? Aquela máscara adicional. Está sendo feito todo um novo fluxograma de votação. Como você falou, não vai ter a biometria. Então, assim, eu queria estar passando essa mensagem para o nosso mesário. Sem mesário, você sabe, a eleição é impossível e o tribunal, a Justiça Eleitoral, está preocupada muito com a saúde e integridade dos nossos colaboradores. Perfeito, muito obrigado pela sua participação. Antes de começar oficialmente a eleição, acho legal a gente marcar um outro bate-papo aí para trazer mais informações. Com certeza estamos à disposição.